preparado uma outra mensagem, confesso para vocês, mas essa semana algo me chamou muita atenção, algo me causou uma certa estranheza. Até comentei com o pessoal que na sexta-feira nós orávamos aqui, o Pedro pediu oração pelos jovens, e eu comentei de uma situação que aconteceu com uma jovem cristã essa semana. Não sei se vocês acompanharam. Todo mundo aqui tem Twitter? Tem? Tem TikTok? TikTok acho que todo mundo tem, né? Mas eu achei muito interessante e, assim, ao mesmo tempo, assustador, quando eu abri o meu Twitter essa semana e vi o pastor Iago Martins comentando uma frase, um post sobre uma jovem, na verdade, fazendo a defesa dessa jovem, a jovem chamada Jordana. Essa jovem, ela compartilhou a sua vida, ela é uma influencer, e ela compartilhou a sua vida nas redes sociais, e ela compartilhou que quando o seu namorado vai em casa, ela chama a mãe dela, né, para estar junto, tal, e o mundo não gostou disso, e ridicularizaram essa jovem. Pegaram não sei se vocês já viram aquele site Choquei, né, que é bem famoso. Ele pegou e republicou a postagem dessa jovem, mostrando que quando o namorado dela vai na casa dela, ela é uma jovem mais velha, ela chama a mãe dela, tal, mostrando que ela era uma cristã, que ela não poderia ficar sozinha com o namorado, que tinha todo... E quando esse site repostou isso, aí que foi a questão que me chamou a atenção. Aqueles que não têm a nossa fé, aqueles que não têm os nossos princípios, querendo ditar a nossa fé e os nossos princípios. E ridicularizaram essa jovem, os haters, né, que a gente costuma chamar aí, ridicularizaram, xingaram, fizeram todo tipo de coisa dentro das redes sociais. Depois, se vocês quiserem, dar uma acompanhada lá, vocês vão ver. O nome dessa jovem é Jordana. E eu fiquei pensando muito nisso, que vocês, jovens, estão em perigo. Vocês estão em perigo. E é isso que eu queria falar nessa noite. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, louvando ao Senhor, engrandecendo o teu nome. Muitos neste momento não têm essa oportunidade. Muitos neste momento estão se drogando, se prostituindo. Muitos neste momento, Senhor, estão sendo velados. Muitos neste momento estão com as suas vidas sendo ceifadas. Mas nós temos a oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor possa falar conosco, que essa palavra possa entrar no nosso coração e que possamos sair daqui, Senhor, mais cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, jovens, vocês estão em perigo. Nós vivemos em uma época muito singular, particular, principalmente para vocês que nasceram na era da virtualidade. Nós que não, no passado, eu até os meus 15 anos não tinha internet do jeito que a gente tem hoje, não tinha rede social. Eu fui ter o Orkut com 18 anos, e muitos de vocês nem sabem o que é o Orkut. Não tiveram Orkut. Não, nós sabemos, né, Pedro? Tinha o depoimento, né? Você colocava o depoimento para todo mundo ver, mas muitos de vocês não conheceram o MSN. Quando eu comecei a namorar a Jéssica, nós conversávamos pelo MSN. Tremia a tela para a pessoa, para chamar a atenção. Mas hoje, vocês, mais do que nunca, estão inseridos em uma era que a gente chama de virtualidade. A tecnologia está presente. Isso nos traz benefícios e nos traz malefícios. Nos traz coisas boas e também nos traz coisas ruins. Depende da dose. Lembre-se que o mesmo remédio que cura a doença também pode matar. Tudo é questão da dose.
E analisando isso, eu pensei, nós temos pelo menos alguns perigos com esta virtualidade, com essa virtualização das coisas, que nos cercam. Cercam vocês, cercam a mim, tá? Não é porque o Daniel já é um pouco mais velho, nem tanto assim, tá? Eu sei que o cabelo está caindo, mas nem tanto assim. Não é porque o Daniel é casado que está tudo bem. Não, também tem perigo para mim. E olhando alguns perigos, eu elenquei alguns perigos para esses dias, para vocês. Primeiro, o perigo da ociosidade. Nós temos passado muito tempo ociosos. Sabe, a ociosidade é aquela coisa que você fica sem fazer nada, fica horas e horas passando o tempo. Então esse é um primeiro perigo, que a gente chama também de procrastinação. A gente deixa para depois o que a gente pode fazer agora, hoje. Nós vemos jovens, e esses dias o pastor Dalmo até falou aqui sobre quanto tempo passa nas redes sociais. Tem lá, realmente no Instagram, tem lá como você vê quanto tempo você passa nas redes sociais. E dependendo, tem celulares que dão todas o tempo que você fica nas redes sociais. Então esse é um primeiro perigo que a gente tem que se atentar. A ociosidade. Muitas vezes a gente deixa coisas importantes para ficar horas e horas inseridos, embernados, né, na virtualidade. E aqui eu não estou falando só de internet, estou falando também de maratonando série, outras coisas que a virtualidade nos traz. Outro perigo é o perigo da superficialidade. E aqui é um ponto importante para vocês. Olhem atentamente as pessoas que vocês seguem, os influencers, que vocês estão consumindo conteúdo. Nós temos hoje muitas pessoas superficiais, os doutores, sabe aquelas pessoas que têm opinião para tudo, sabem de tudo, mas ao mesmo tempo são rasas, não têm conhecimento aprofundado. Esse é um perigo, tanto para nós que consumimos, como para nós também, como para mim, Daniel, enquanto consumo conteúdo. Porque nós temos a facilidade incrível hoje de abrir várias coisas, ler várias coisas. Diz até que o conhecimento hoje de um jovem é muito maior do que um rei da antiguidade. De tão acessível que as coisas nos deixam. Nós abrimos lá o Google, pesquisamos qualquer coisa e aparece. Só que há um perigo de nos tornarmos superficiais. Nós vemos isso também dentro da igreja, dentro da teologia, pessoas superficiais, pregadores superficiais, que não têm se aprofundado, relacionamentos superficiais. Então é um perigo. Depois, o perigo da falta de privacidade. Isso aqui é muito comum com a virtualidade. As pessoas não têm, hoje, qualquer coisa, o celular já tira foto, e é um perigo também imagens serem espalhadas na internet, namorados que pedem, me manda um nude, e aí a pessoa manda e depois aquilo se espalha, e aí nós temos casos de jovens que se suicidam por conta disso, com vergonha. É um perigo, falta de privacidade. E um dos grandes perigos que hoje nos rodeiam, e aí aqui eu falo para todos, casados, não casados, jovens, homens, mulheres, que hoje, antigamente se tratava como moralidade, costume, pecado, hoje se trata como questão de saúde pública, que é o perigo da imoralidade. O perigo de ter acesso a conteúdos pecaminosos, pornografia, acesso na palma da mão, grupos que mandam, e aqui jovens, qualquer dia, nós podemos até combinar de uma vez eu dei um estudo sobre os perigos da pornografia para homens, mas isso aqui está se espalhando também para mulheres, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso tem sido devastador,
Tem clínicas nos Estados Unidos para isso. Jovens, tomem cuidado. Esses perigos têm nos rodeado. Esses perigos têm nos cercado. Mas nós podemos vencê-los. E aqui eu não estou demonizando as redes sociais, a internet, tá? Não, você não tenha, mas use com sabedoria. Lembra da dose. Lembre-se sempre da dose, com sabedoria. Tenha discernimento. E quando nós olhamos tudo isso, nós podemos pensar, mas Daniel, como que eu vou vencer? E aí a Bíblia nos mostra o exemplo de alguns jovens que viveram mais ou menos no mesmo período, assim, eu digo assim, na mesma situação que a nossa. Tiveram oportunidades que, quem sabe, nós temos. Claro que não tinha internet na época deles, mas eles tinham oportunidades fantásticas, mas eles se mantiveram íntegros ao Senhor. E aí eu quero te convidar para nós meditarmos lá em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. E nós vamos ver estes jovens que resolveram no coração deles não se moldar ao sistema de sua época. Não se deixar dominar pela época em que eles viviam, pelas facilidades, por tudo que eles tinham acesso, eles não se moldaram. E aí aqui nós podemos aprender alguns princípios para vencer os perigos que nos cercam. Daniel, esse livro com esse nome maravilhoso, bonito, né, que vocês sabem, diz assim, capítulo 1, no ano do reinado de Jeoaquim, o rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhe ensinasse a cultura, a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e no final desse período passariam a servir ao rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a de Misael, de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Deus lhe concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, isso pode acontecer e eu poderia perder a minha cabeça. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim de 10 dias, a aparência dos 4 jovens era a melhor,
e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que bebiam e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência de toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei, em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fazia pergunta, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Amém? Leitura um pouquinho longa aí, mas só para nós vermos o contexto desses jovens. Então repare que nós temos aqui 4 jovens que são tirados da sua terra, são presos e levados, não para uma cadeia, eles não foram levados para uma cadeia, eles foram levados para o palácio, e no palácio, o rei disse que eles poderiam comer do mesmo alimento do rei, beber da mesma bebida, e estudar toda a cultura da época. Os caldeus era um dos povos mais bem culturalmente sábios da sua época. Então nós vemos que no final aqui fala que tinha magos, encantadores, tinha astrólogos, tinha biólogos. Claro, tudo eles tinham uma noção disso por conta dos deuses que eles serviam. Porém, quando estes jovens chegam lá, eles encontraram esse desafio. Eles tiveram esse desafio de uma nova casa, uma nova sabedoria, uma nova alimentação e novos nomes. Os nomes foram mudados. Os nomes que agora eles receberam eram nomes de adoração de deuses, dos deuses pagãos. Então eles tiveram esse desafio, porém, eles não quiseram se alimentar com a comida do rei. Eles colocaram convictamente no coração que da comida do rei eles não comeriam. Repare que os babilônicos podiam mudar a casa deles, podiam mudar o planejamento didático, ou seja, o que eles iriam aprender a partir de agora, poderiam mudar o cardápio, poderiam mudar tudo, mas não mudariam o coração destes jovens. É interessante que diz os comentaristas que estes jovens são levados para a Babilônia entre 14 e 15 anos, que é uma idade que se molda, que se consegue moldar. Então eles chegam lá e têm que passar por esse desafio de 3 anos, para depois de 3 anos serem apresentados ao rei. Mas eles não mudaram o coração deles. E aí, eu pensando nessa história, queria trazer para vocês como nós podemos vencer os perigos que nos cercam. Você jovem, que quem sabe está numa faculdade, você jovem que quem sabe vai entrar numa faculdade, está terminando o ensino médio, você que está inserido num grupo de amigos que não são crentes, e não é para você deixar de ser amigo dessas pessoas, pelo contrário, nós vamos aprender aqui que não é isso que nós fazemos. Lembra que semana passada eu falei que nós não somos monges, nós não nos excluímos do mundo, pelo contrário, nós somos chamados para ser sal e luz do mundo. Lembre-se disso. Como nós podemos vencer os perigos que nos cercam? Em primeiro lugar, eu vou dizer para você, tenha convicção de quem você é. Versículo 8 diz que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Tenha
convicção de quem você é. Daniel era um jovem da tribo de Judá, que cresceu ouvindo falar de um único Deus, Criador dos céus e da terra. Mais do que isso, ele cresceu dentro de uma cultura que dizia que comer alimentos oferecidos a outros deuses era considerado idolatria. Deus não aceitaria. Então Daniel sabia muito bem de quem ele era. Por mais que mudaram o nome dele, disseram: agora você vai te chamar Beltesazar, que significa príncipe de Baal. Isso não atingiu o coração dele. Mas quando quiseram mudar a forma de culto, ele não aceitou. Ele sabia quem ele era. Ele tinha convicção de quem ele era. Tenha convicção de quem você é. Mais do que isso, jovem, saiba o Deus que você serve. Conheça o Deus que você serve. Daniel sabia quem ele era e quem era o seu Deus. E sabia que não poderia desonrá-lo. Lá em Levítico 11 vai dizer sobre a lei cerimonial para não comer alimentos impuros. E no verso 44 desse texto eu gosto bastante, que diz assim: o Senhor diz: eu sou o Senhor de vocês, portanto consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Olha só, ele poderia comer. Ele era não é que ele poderia, né? Vou reformular aqui. Ele era obrigado a comer, porque ele era um preso. Ele era uma pessoa que foi tirado da sua terra para servir a um outro rei. Mas ele sabia quem ele era. Saiba quem você é, jovem. 1 Pedro 2,14 vai dizer: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês já venceram o maligno. Não ame o mundo, nem no que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não está nele. Isso não provém do Pai, mas do mundo. O mundo, a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tenha convicção, aonde você estiver, o lugar que você estiver, tenha convicção de quem você é. Na faculdade, na escola, no trabalho. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas agora eu não estou comprando mais, eu assumi uma área de gestão, mas eu fui muitos anos comprador. E comprador tem uma linha tênue, que os fornecedores sempre nos oferecem coisas. Olha, compra comigo, né? Que aí de repente eu consigo te mandar um brinde, de repente a gente consegue fazer alguma coisa aqui. É um perigo. Mas eu sei quem eu sou, e sei o Deus que eu sirvo. Já vi muitos colegas que trabalhavam comigo caírem nesse perigo e depois serem descobertos, e com certeza a vergonha é maior. Está usando a empresa para benefício próprio. Mas você na faculdade também, você na escola também, você diante dos seus amigos, saiba quem você é. Como vencer os perigos que nos cercam? Em primeiro lugar, tenha convicção de quem você é. Em segundo lugar, mostre o seu testemunho pelas suas ações. Olha só o que diz no verso 19. Verso 12. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias, dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que ele enxergar,
o Senhor, dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com os seus servos. Mostre o seu testemunho pelas suas ações. Eu disse, Daniel era preso. Ele não tinha direito a exigir nada. Ele não tinha direito de pedir nada. Se o rei falasse, tem que comer, vai comer. E foi isso, porque em primeiro lugar ele conversa com o chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos olha para ele e fica com medo, dizendo, olha, eu vou perder a minha cabeça. Porque eu sei que se vocês não se alimentarem bem, quando vocês chegarem diante do rei, o rei vai olhar para vocês e vai perguntar o que aconteceu. E aí vocês vão dizer que comeu legumes e minha cabeça vai, a de vocês e a minha. E Daniel foi até o chefe cozinheiro e conversou, foi educado, pediu por favor, explicou que aquilo era uma forma de honrar o Deus que ele servia, mostrou pelo testemunho dele a fé que ele tinha. Deixa eu dizer uma coisa, o nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras. Eu posso pregar bonito para vocês aqui, mas se lá fora não viver o que eu prego, não vai valer de nada. Sabe por quê? Muitos vão chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu preguei, eu batizei, eu operei maravilhas. E o Senhor vai dizer, eu não conheço vocês. Mostre o seu testemunho. Ele foi educado, ele chegou nas autoridades, ele explicou, e aqueles que o iriam servir, olhou para ele e disse, pois bem, vamos fazer esse teste, vamos fazer essa experiência, 10 dias, e melhor do que o whey e creatina, né gente? Agora eu estou nessa vibe aí de tomar essas coisas, só isso, menos o suco, tá? Eles apareceram robustos, mais bonitos, com a pele mais bonita, e isso agradou, por quê? Primeiro, eles deram testemunho. Você tem que ter convicção de quem você é, do Deus que você serve, e mais do que isso, você tem que mostrar às pessoas através do seu testemunho, porque não adianta eu falar que eu sou crente, que eu sou cristão, se as minhas atitudes não correspondem a isso. Se eu xingo, se eu maltrato, se eu trato mal as pessoas que são subordinadas a mim, se vocês na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, também têm essa atitude, para nós vencermos os perigos que nos cercam, nós temos que mostrar o nosso testemunho, através das nossas ações. Eles chegaram com muito cuidado, com muito amor, inseridos em uma terra que não lhes pertencia, subjugados a um povo que poderia matá-los a qualquer momento. E nós vamos ver isso agora, finalizando. Mas eles não fizeram dessa forma. Eles foram através do testemunho. Por favor, permita-nos essa experiência. Então mostre o seu testemunho através das suas ações, gente. Mais do que nunca, jovens, diante desses perigos que nos cercam, as pessoas elas estão muito mais interessadas em ver o que vocês fazem do que escutar o que vocês falam. As suas atitudes valem mais do que as suas palavras. Por último, como vencer os perigos que nos cercam? Então nós falamos, tenha convicção de quem você é, mostre seu testemunho pelas suas ações, e terceiro, influencie e não seja influenciado. Influencie e não seja influenciado. Olha o verso 19, que maravilhoso. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fazia perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que
todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Eles tinham oportunidade de ser influenciados? Tinham ou não? Sim ou não? Sim. Eles foram jovens para uma Harvard da época, olha só, comer da melhor comida, do melhor cozinheiro da época, mas isso não impactou os olhos deles. Eles decidiram firmemente influenciar o meio deles. E isso foi tão impactante que o próprio rei, olhando para eles, reconheceu isso. Isso era fruto da capacidade deles? Da esperteza deles? Não. Olha o que diz o verso 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Deus deu graça, porque eles se mantiveram fiéis. Influencie o meio de vocês, não seja influenciado. Nós temos hoje várias pessoas, influencers, digital influencer. Hoje você pergunta, antigamente você perguntava para um jovem, para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Aí a criança dizia, eu quero ser bombeiro, eu quero ser polícia, eu quero ser advogado. Aí eu perguntei esses dias para o meu primo, tem 10 anos, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser gamer, quero ser streamer. Não que não seja legal, ganha muito dinheiro, e muito mesmo. Mas o que eu quero dizer é que nós temos como influenciar o nosso meio, nós temos aqui jovens que podem ser futuros médicos, advogados, psicólogos. Nós temos aqui futuros jovens que vão trabalhar no marketing, o garoto do marketing. Nós temos aqui gentes que podem influenciar o meio na qual estão inseridas, gente. É isso que eu quero que vocês pensem. Nós não precisamos nos moldar à cultura. Nós também não precisamos nos afastar do mundo, isolados, viver. Não, eu sou crente. Eu não falo com quem não é crente. Eu não vivo no meio de quem não é crente. Não, gente. É para vocês estarem lá, influenciando, mostrando que vocês são diferentes, porque vocês têm uma cosmovisão, uma visão de mundo baseada na fé em Cristo Jesus. Isso é perfeito, isso é maravilhoso, porque quando nós entendemos quem nós somos, quem nós servimos, que o nosso testemunho fala mais do que as nossas palavras, e que nós estamos neste mundo para influenciar, ser o sal da terra, a luz do mundo, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Lembra? Semana passada eu falei sobre isso. Tudo. E aí nós nos tornamos profissionais melhores, alunos melhores, maridos melhores, pais melhores, filhos melhores, porque nós entendemos que tudo que nós fazemos é refletido na glória de Deus. Estes jovens foram influenciar e não foram influenciados. Eles foram os digital influencers da sua época. Olha só, você está com essa Bíblia aberta? Abre aí, vira a página, ou vê aí o capítulo 2, verso 26, para nós estarmos encerrando. Diz assim: o rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Deixa eu ver aqui, não, desculpa, não é esse não, é que eu grafei aqui, é 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e lhe pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administrador da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Daniel ficou por 70 anos servindo a 4 reis. Você acha que um jovem que se não soubesse quem ele era, prevaleceria tanto tempo assim, passando na mão de 4 reis?
Ele viveu durante 70 anos, ele viu o povo voltar para a terra. E durante esses 70 anos serviu 4 reis, fiel ao Senhor. No livro de Daniel nós vamos ver que Daniel é jogado na cova dos leões, que os seus amigos são jogados na fornalha, que os homens tramam porque ele orava 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém. Ele passou por grandes desafios, que nós também vamos passar, que você também, jovem, vai passar na sua vida. Perigos que vocês vão passar, mas eles estavam convictos em quem eles serviam, a quem eles serviam. Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Filipenses vai dizer, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. A vontade de Deus, jovens, nós que estamos aqui, é que reproduzamos o retrato de Cristo através de nossas vidas. Quando refletimos o caráter de Cristo em nosso viver, estamos fazendo o mais árduo trabalho de evangelização. Não há outra pregação mais poderosa do que o nosso testemunho diante dos homens. É difícil, eu falei isso semana passada. É complicado, mas acima de tudo, ame o Senhor. Vai ter deslize? Vai ter deslize. Você vai escorregar? Vai escorregar. Mas esteja agarrado na mão de Cristo. Sabe aquela criança quando a mãe está andando assim e ela tropeça? Aí parece que vai cair, mas a mãe, opa, está com o braço aqui, ou o pai. Assim somos nós, quando estamos grudados no Senhor. Vença, lute, trabalhe, estude, ame ao Senhor com todo o teu coração. Saiba quem você é, saiba quem você serve. Influencie pelo seu testemunho. E Deus vai fazer o resto. Amém? Deus possa vos abençoar. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Já vamos ficar de pé, nós já vamos orar e já vamos encerrar. Eu gosto muito assim de ficar acompanhando tal, no Twitter, mas às vezes eu fico meio chateado. Às vezes eu fico vendo pessoas que estão aí na sociedade e viram crentes, não estou duvidando, Deus sabe o coração delas, mas que o testemunho não corrobora. Eu quero Jesus, mas eu não quero negar a mim mesmo, negar as minhas práticas, vamos viver do mesmo jeito. Não é esse o convite para nós, jovens. Vocês que estão aqui, não é o convite que o Senhor faz para nós. O Senhor quer que nós amemos Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa vida, totalidade. Busque ao Senhor, ore, tenha amigos. Olha só como uma história interessante. Daniel tinha 4 amigos, tinha 3 amigos, com ele 4. E quando ele recebe essa ordem, ele foi até os amigos. Eles conversaram, eles oraram juntos. Não é fácil, eu falo novamente, não é fácil. Vocês vivem em um período mais difícil ainda, com toda essa virtualidade. A era dos likes, a era onde as pessoas são classificadas pelo tanto de seguidores que elas têm no Instagram. Nossa, olha o tanto. Isso não faz diferença nenhuma. Porque no fim de tudo, nós temos que saber se Deus está dando like e nos seguindo na nossa vida. Primeiro seguidor nosso, nós o dele e ele o nosso, é o Espírito Santo, que sonda o nosso coração, sabe a inteireza do nosso coração. Busque ao Senhor.
no meio das dificuldades, no meio das fraquezas, tenha amigos de oração, clame ao Senhor. Amém? Ore ao Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra. Senhor, quantos desafios, quantos perigos nós estamos rodeados. Quantas coisas nos rodeiam, Senhor, tentando nos tragar, tentando nos derrubar, tentando nos manipular, tentando fazer com que caiamos, Senhor, tentando fazer com que nós larguemos tudo. Mas nos ajude, Espírito Santo, ajude a permanecermos firmes no Senhor, na tua palavra, a estarmos constantemente diante do Senhor, mesmo nos períodos difíceis, mesmo quando pecamos, mesmo quando caímos, mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos. Ajude-nos, ó Pai. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sabe o que está lá dentro, lá no profundo, guardado, aquela portinha, Senhor, onde ninguém tem acesso, o Senhor tem acesso. Por isso, ó Pai, eu peço, cria em nós um coração puro, um coração reto diante do Senhor. Ajude-nos a sermos convictos em quem nós somos e a quem nós servimos. Ajude-nos, ó Pai, a testemunharmos através das nossas atitudes. Ajude-nos, Senhor, a influenciar aqueles que estão à nossa volta. Que nós possamos refletir o teu caráter. Ajude esta juventude, estes jovens que estão na faculdade, que estão no mercado de trabalho, que são, ó Deus, todos os dias bombardeados por informações, onde essa cultura tenta reverter o que é certo, dizendo que aquilo que é errado é o certo, e o certo é errado. Estes jovens que têm colocado o coração diante do Senhor e têm recebido retaliações, ajude, Senhor, como esta jovem Jordana, Senhor, que foi hostilizada, que foi xingada durante essa semana. Ó Senhor, que o Senhor mantenha o coração dela firme no Senhor, porque nada do que nós passemos neste mundo se compara com a glória que o Senhor nos preparou. Ajude estes jovens, no dia a dia deles, na hora que eles estiverem ocultos no quarto, ó Deus, rolando a barra de rolagem do Instagram, ali olhando os reels, ó Deus, ou tentando ver coisas que não é para ver. Ajude eles, que o teu Espírito convença do juízo, da justiça e do pecado. Nos fortaleça, Espírito Santo, esteja conosco a cada dia. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, e pedimos assim, no nome precioso de Jesus. Amém.